Caras e caros deputados, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal Jovem do presente ano letivo. Um cumprimento às direções de agrupamentos de escolas e também aos professores envolvidos pela vossa presença, aos encarregados de educação também aqui presentes. Uma saudação aos nossos membros da Câmara Municipal, ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Dias, e à nossa Vice-Presidente da Câmara, Professora Eugénia Pinheiro. Sejam então, como vos disse, bem-vindos à segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal de Ilhavo do ano letivo 2025-2026. Vamos começar, como sempre, pela chamada. Vou pedir aqui à nossa segunda secretária, portanto a mesa, além de estar composta pela primeira secretária, Domingos Loureiro, e segunda secretária, Irene Ribal, que são as minhas primeiras e segunda secretária da Assembleia Municipal de Ilhavo. Contamos também com a presença de dois representantes do agrupamento de escolas da Gafanha Nazaré. Temos como primeiro secretário o Artur Frazão e como segunda secretária a Maria Luísa Sousa. E vou pedir à Maria Luísa para fazer a chamada e peço que tenham atenção e que levantem o dedo ou digam presente a quando do vosso nome, está bem? Paulo Alexandre Aguiar Pinto Matos Santos. Irene Maria Ribal Esteves Tavares. Domingas Loureiro. Miguel de Ferreira e Castro. Lara Tangri de Bastos. Martim Pereira Batista. Eduarda Ariane Siqueira de Moura. Bernardo Ramos Figueiredo. Valentina Martins da Silva. Helena Ribal Fernandes. João Miguel da Silva Teles. André Menezes Rodrigues Cardoso. Eva Ferreira Mariano. Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré. Xavier Santos Silva. Mafalda Coelho Ribal. Enzo Pedro Neves. José Pedro Gaio. Leonor Faneca Gavião. Desculpa. Samuel Sanhudo. Antônio Maria Pedrosa. Leonor Branco Pinto. Belchior Júnior Gonçalves Daniel. Maria Luísa Nunes de Sousa, presente. Artur Lopes Frazão. Agrupamento de Escolas de Ilhavo. Sara Lagarto, da Gafanha Nazaré. Sara Lagarto. Tem que se acrescentar. Sara Lagarto. Agrupamento de Escolas de Ilhavo. Afonso Freitas. Miguel Santos. João Castro. Beatriz Bem. Maria Camila Flores. José Pedro Caçador. Carolina Novo. Diniz Ramos. Sara Peixinho. Gonçalo José. Diogo Cunha.
Lucas e... Pedro. Diogo. E é o Lucas quem? Marques? E o Pedro? Pedro Pires. Este és o Diogo. És o Diogo. É o Gonçalo. Gonçalo José. Ok. Executivo da Câmara Municipal de Ilhavo, Rui Dias. Eugénia Pinheiro. Carlos Antônio Rocha. João Campo Largo. João Diogo Semedo. Mariana Ramos. Sônia Fernandes. Muito obrigado, Sra. Secretária. Feita a chamada, vamos então iniciar os trabalhos com aquele período que nós chamamos de período antes da ordem do dia. E eu pergunto se existe alguma proposta de voto de louvor ou voto de pesar. Não há? Muito bem. Vou então abrir as inscrições para uma possível intervenção neste período antes da ordem do dia. Portanto, quem se inscreve? Vamos começar. Portanto, temos o Bernardo. Mais. Daqui não há mais nenhuma inscrição? Temos o Samuel Sanhudo. Mais alguma inscrição daqui? Para o período antes da ordem do dia? Não? Daqui. Temos o Afonso Freitas. Mais alguma inscrição? Muito bem, então começamos por este lado e convido o Bernardo Figueiredo a tomar a palavra. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar desde já o Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Paulo Pinto Santos, e os restantes membros da mesa. Cumprimento também o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Rui Dias, e o restante Executivo presente. Por fim, cumprimento também os meus colegas deputados e público presente ou que nos acompanha via stream. Quero primeiro agradecer pelos novos semáforos que foram colocados no cruzamento entre as ruas de Ilhavo, a Rua Professor Francisco Cruz e a Rua do Carmo na Gafanha da Encarnação, mas quero também alertar que o trabalho ainda não acabou, que o arranjo dos semáforos no cruzamento entre as ruas Professor Francisco Cruz e a Rua de Entre Campos, também na Gafanha da Encarnação, ainda estão por arranjar e que, salvo o erro, já há 3 meses que estão avariados, dificultando assim o normal funcionamento do trânsito. Por isso, peço a obra rápida e, se houver alguma data, por favor, que seja divulgada. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chamo agora o deputado Samuel Sanhudo. Quero cumprimentar os membros da mesa, em especial o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Executivo na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, os restantes deputados dos outros grupos municipais de jovens, os professores que nos acompanham e a restante assistência presente. Uma das principais prioridades para garantir a justiça e a segurança no uso dos recursos públicos e nas infraestruturas municipais seria, por exemplo, combater de forma rigorosa os desvios de energia elétrica, uma prática que continua a afetar diversos pontos do concelho, especialmente em bairros ilegais, onde algumas pessoas sobem aos postos de luz e retiram energia sem qualquer pagamento. Esta situação é inaceitável, pois prejudica diretamente os ilhavenses e todas as famílias que cumprem as suas obrigações junto da E-Redes, suportando os custos de um serviço que deveria ser partilhado de forma justa e responsável. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Samuel Sanhudo. E, por fim, temos o deputado Afonso Freitas, por favor.
Senhor Presidente da Mesa da Assembleia e membros da Mesa, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, caros colegas deputados, estimados professores e professoras acompanhantes. Como estão a decorrer vários projetos de voluntariado propostos anteriormente e como pode participar a escola ativamente nos mesmos. Tendo em conta as propostas anteriores acerca das ciclovias para ligar as escolas, que projetos já foram efetivados e que projetos estão para efetivar, numa vez que é notória a dificuldade de acesso pelos alunos que têm de deslocar-se pela N109 de bicicleta. Obrigado. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Este período, antes da ordem do dia, fizemos assim, portanto, vocês fizeram todas as intervenções e depois o Sr. Presidente vai responder a todas as vossas questões. No período da ordem do dia, vamos fazer, e se o Sr. Presidente concordar, para depois ficar tudo no mesmo trecho da gravação, a intervenção dos alunos e a resposta do Sr. Presidente da Câmara. E assim mantemos o foco, portanto, do assunto que é objeto da exposição dos alunos. Muito bem, então, terminadas esta primeira ronda de intervenções, gostaria de passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Muito boa tarde a todos. É a primeira vez que conversamos aqui uns com os outros nesta qualidade. Eu, como Presidente da Câmara, os senhores como deputados da nossa Assembleia Municipal Jovem. Eu chamo-me Rui Dias, vim de Matosinhos há 30 e muitos anos para Ilhavo e sou agora o Presidente da Câmara. Fui advogado muitos anos daqui, também fui advogado da Câmara, fui advogado da Universidade de Aveiro, do Hospital e de muitas outras entidades. Fui dirigente associativo aqui em muitas associações do nosso Conselho, nomeadamente no Iliabum Clube, fui presidente do Iliabum muitos anos, fui presidente do Rotary e de um conjunto de outras associações. Tenho 2 filhos pequeninos, já não são tão pequeninos como vós, já foram mais. Tenho o David, que tem 25 anos agora, está a fazer um segundo curso, já tirou um curso de gestão hoteleira e agora está a tirar um curso de Direito na Universidade de Coimbra, onde eu também me formei. E tenho a Maria, que tem 19 anos e andou em Bioengenharia na Universidade do Porto e agora está em Engenharia Mecânica aqui na nossa Universidade de Aveiro. E queria começar por vos cumprimentar a vós, aos senhores deputados municipais, depois à mesa, a nossa mesa da Assembleia Municipal, as pessoas que aqui vêm, o nosso público. O nosso público hoje se resume à Mariana, mas não podia estar melhor representado. E gostava de, antes de começar a responder, sublinhar e agradecer muito este vosso contributo cívico, esta forma empenhada e interessada como estudam e como se interessam pelos assuntos da nossa terra e vêm aqui apontar situações que precisam de ser corrigidas. É muito bom perceber que desde tão jovens temos cidadãos do nosso município interessados em dar contributos cívicos para a nossa democracia. A democracia faz-se com isto, com a participação de todos. A democracia é precisamente isso, é a partilha do poder pelo máximo número de pessoas possível. Depois temos aquilo que chamamos de democracia representativa. Alguns representam os outros todos, mas tentamos que aqueles que cá estão a representar os outros todos representem efetivamente todos e, portanto, que possam, de alguma forma, dar resposta às inquietações, aos anseios, às dúvidas que todos os nossos cidadãos têm. A vida política é um dos mais nobres exercícios da cidadania.
Nós, quando aqui chegamos, normalmente chegamos no fim de carreiras, de um percurso de vida em que já fizemos uma série de coisas que nos permitem acumular conhecimentos que depois pomos à disposição dos outros. Esta é a essência da democracia. Há quem faça outro tipo de exercícios da política, quem se sirva da política para fazer caminhos pessoais, de carreira, de profissão. Não é o nosso caso. Nós chegamos aqui já numa fase mais madura da nossa vida, já fizemos muitas coisas e vimos aqui trazer esses conhecimentos que adquirimos para pôr à disposição dos outros. Era isto, segundo o Platão, aquilo que deve constituir a essência da democracia. Pôr aqueles mais capazes, mais competentes, os que tiveram a felicidade de acumular mais conhecimento, seja porque puderam frequentar as escolas, porque tiveram uma vida melhor, poderem pôr à disposição dos outros esses mesmos conhecimentos, essas mesmas competências. E é isso que nós estamos aqui a tentar fazer, agora em conjunto convosco, e queremos agradecer muito essa vossa forma, essa atitude que têm de estarem tão interessados e tão comprometidos com a nossa terra. Nós costumamos dizer aqui uma coisa que eu já disse no outro dia aqui numa Assembleia Municipal Extraordinária para a ocasião do 25 de Abril, que conhecemos 3 tipos de pessoas, e identificam-se todas pela letra I. São as pessoas interessantes, as pessoas interessadas e as pessoas que são interesseiras. E nós queremos muito trabalhar com as pessoas interessantes e interessadas, que é o vosso caso. Portanto, queremos muito agradecer-vos o facto de estarem cá, a todos. Há aqueles que puseram agora perguntas, há aqueles que vão pôr perguntas a seguir e há aqueles que não vão pôr pergunta nenhuma, mas continuam também interessados e comprometidos com o bem coletivo, que é aquilo que nos traz aqui. Ao Bernardo, dizer o seguinte: o Bernardo, os semáforos da rua Francisco Corujo com a rua de Entre Campos são aqueles que se situam ali junto à confeitaria Satélite, não é? Essa zona é uma zona que agora se chama, na gestão do tráfego rodoviário, zonas de coexistência. Vocês, se repararem, esse piso nessa parcela da rua está sobrelevado, está mais alto e é diferente. Enquanto na estrada toda nós temos betuminoso, aquilo que chamamos alcatrão, nessa zona o piso está sobrelevado e, se não me engano, tem paralelo. Mas se não tem, podia ter. Tem que ter um piso diferente, está mais alto, para que as pessoas percebam todas que nessas zonas, que há várias ao longo do concelho e do país, os condutores têm que abrandar. Há regras de condução que já obrigam que o tráfego em meio urbano se faça a uma velocidade muito reduzida e nessas zonas tem que ser ainda mais reduzida, para que as pessoas possam circular no meio da rua, os cães, as pessoas, as trotinetes, as bicicletas e os carros. Portanto, os carros perdem a prioridade em relação a todos os outros que lá estão nessas zonas, que são sobrelevadas, estão mais altas, entre 10 a 15 centímetros, e são as chamadas zonas de coexistência. Portanto, os semáforos que ali estão vão ser retirados, porque os semáforos não estão lá a fazer nada, porque não há nada que os semáforos possam acrescentar ao que são as regras da gestão do trânsito. O que vamos precisar é que os condutores de automóvel tenham mais cuidado a cumprir as regras. Não há regras novas, as regras são as que sempre existiram. Precisamos é que os condutores que ali passam continuem a respeitar as regras de trânsito e, sobretudo, estas regras novas que existem em relação a estes novos espaços, que se chamam os tais espaços de coexistência. Portanto, um dia deste nós vamos retirar os semáforos, não vamos alimentar, não vamos melhorar a condição de funcionamento dos semáforos, vamos retirá-los dali e esperar que toda a gente saiba para que servem as tais zonas de coexistência. O Samuel Sanhudo. Samuel, tu tens razão, mas como tu disseste e bem, a relação dos cidadãos com a eletricidade de Portugal, com a E-Redes, é uma relação contratual que é estabelecida entre a E-Redes e os cidadãos, neste caso os vossos pais, que são quem contrata e paga a luz. E, portanto, nós Câmara, não temos nenhuma responsabilidade, nem nenhuma capacidade de gerir o fornecimento da eletricidade. A eletricidade é produzida, acumulada e distribuída pela E-Redes, e a relação que todos nós no Conselho, não só os vossos pais, nós também, nós que aqui estamos, ali os adultos que aqui estão, os adultos que estão na sala todos,
que pagam a luz, pagam a redes e, portanto, esta relação com a redes tem que ser discutida com a redes. É verdade que nós, enquanto Câmara Municipal, temos um dever genérico de zelar pelo bem-estar e pela segurança e pelo conforto dos nossos cidadãos todos, mas não temos capacidade nem competência para resolver este problema. Mas fica aqui este registro que tu nos trazes, para que nós possamos diligenciar junto da redes para terem um desempenho melhor e satisfazer melhor as suas obrigações contratuais com os adquirentes dos seus serviços, que são os vossos pais que compram os serviços da redes. Afonso Freitas, 2 notas. Acerca do voluntariado, eu não percebi muito bem a tua questão, mas nós estamos a construir um novo regulamento do voluntariado para dinamizar mais os movimentos de voluntariado e regular a prestação desta generosidade que as pessoas têm, da disponibilidade que as pessoas têm de ajudar. Nós identificamos um conjunto grande de pessoas que têm capacidades para prestar aos outros ajuda, sobretudo aqueles que são mais necessitados, e pensamos nomeadamente nas pessoas mais idosas ou doentes que não têm capacidade para fazer muitas das suas, sobretudo, tarefas domésticas. Depois há voluntariado de outros níveis, na construção das casas, na recolha e distribuição de alimentos, mas nós pensamos sobretudo nas pessoas que estão em casa, que são os nossos avós, os nossos bisavós, aqueles vizinhos mais doentes, que precisam de ajuda, e muitas pessoas podem ir lá mudar uma lâmpada, mudar uma fechadura, mudar uma campainha, ajudar a passar a ferro, ir fazer compras por eles, ir à farmácia. E é isso que nós queremos regular, porque também esta questão põe um problema que tem a ver com a segurança das pessoas. Nós, se facilitarmos a intrusão de pessoas que não conhecemos na casa dessas pessoas que são mais fragilizadas, podemos estar, enfim, com muito boa vontade a querer resolver um problema e a arranjar outro, não é? Estamos, no fundo, a dizer às pessoas, olha, abram a porta, estejam à vontade, que estas pessoas que aqui vêm para vos ajudar, e as pessoas, hoje, temos muita gente mal intencionada e que se serve muito da inocência e da fragilidade das pessoas, sobretudo das pessoas mais velhas, para as prejudicar, para lhes causar danos que nós não queremos que aconteçam. Portanto, essa bolsa de voluntariados vai ter que ser regulada por nós, Câmara Municipal. Nós temos que identificar estas pessoas, caracterizar estas pessoas, perceber exatamente quem são estas pessoas que vão poder relacionar-se com os nossos cidadãos mais vulneráveis, mais frágeis, para depois podermos criar este modelo de voluntariado municipal que está aí às portas. O voluntariado tem depois a ter muitas frentes de combate abertas e, portanto, nós orientamos isto muito para as pessoas que já se reformaram, que continuam a ter muita capacidade para trabalhar e para ajudar, mas o voluntariado atravessa todos os escalões etários e, portanto, os agrupamentos, as escolas, as associações, os jovens a título individual, um cidadão a título individual, que pode dar uma ajuda em qualquer coisa, porque sabe costurar, porque sabe remendar um pneu, porque sabe reparar um carro, uma bicicleta, uma moto. Todos vão poder ser chamados a dar um contributo e a poder ajudar os outros. Portanto, os próprios agrupamentos de escolas que tu aqui, cujo contributo tu aqui levantaste, podem também depois ser chamados a dar esses contributos. Depois, em relação à mobilidade urbana e à forma como as pessoas se deslocam dentro do nosso concelho, nós temos em execução já, fizemos inclusive uma reunião na passada sexta-feira com a Câmara de Aveiro para interligar a nossa rede de mobilidade urbana com a de Aveiro e podemos ligar, enfim, aquilo que nós chamamos a promoção dos modos suaves. Nós temos hoje uma rede de ciclovias já muito interessante no nosso concelho, como sabem, aquela faixa vermelha que existe do lado direito das nossas vias de circulação,
queremos fechar isto, queremos que todo o município seja percorrido por vias de circulação ciclável e, portanto, seja possível percorrer o nosso município todo em bicicleta e nesta rede de ciclovias. Nós queremos muito promover esta forma de deslocação segura, usando também esta topografia que nos é muito favorável, muito amigável. Nós temos um território que é muito plano e, portanto, não tem grandes dificuldades. Nós não temos grandes dificuldades em nos mudarmos de um lado para o outro do nosso território, entre as nossas freguesias, ou ir às praias, porque o território é muito plano e, portanto, queremos muito aproveitar isso para promover a deslocação em bicicleta. E queremos muito completar esta nossa rede. É um compromisso que temos para 4 anos. Não sabemos se vamos conseguir, mas vamos tentar. Estamos já a fazer esse desenho. Depois é preciso fazer concursos públicos para fazer as empreitadas de construção, mas estamos muito atentos a isso. E, sobretudo, nessa ligação às escolas, porque queremos muito que os nossos jovens possam aceder às escolas com estes chamados meios suaves, que possamos tirar carros dos acessos às escolas, da frente das escolas, que os carros dos pais deixam de ser um problema nas zonas periféricas das nossas escolas e que os nossos alunos possam ir, enfim, numa parte muito grande deles, pelo menos, possa ir de bicicleta ou a pé ou de trotinete para a escola e promovendo também esta forma segura e saudável de todos nós nos deslocarmos no nosso território. Espero ter sido claro. Se não fui, podem voltar a pôr as vossas questões ou a colocar alguma questão adicional que queiram, que eu estou aqui à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em condições normais e regimentais, vocês têm direito a mais uma intervenção. Queria perguntar se algum dos alunos tem alguma intervenção, como segunda intervenção, ou então quer questionar o Sr. Presidente da Câmara relativamente àquilo que ele acabou de partilhar. Não há? Muito bem. Não havendo, então, o Sr. Presidente também não tem que responder a uma segunda intervenção, porque não há. E, portanto, dou como terminado o período antes da ordem do dia e vamos entrar no período da ordem do dia. E, portanto, chegou à mesa um conjunto de propostas. Ao contrário do que aconteceu em fevereiro, nós vamos votar estas propostas hoje. São propostas que foram endereçadas, não são apenas intervenções, são propostas concretas. E, portanto, vamos fazer isto direto. Ou seja, chamo o deputado ou a deputada, faz a sua intervenção e peço ao Sr. Presidente da Câmara que responda e fica tudo no mesmo trailer do vídeo. Está bem? Muito bem. Então, vamos começar com as intervenções do período da ordem do dia, com o agrupamento de escolas de Ilhavo, com os alunos do segundo ciclo, Miguel Santos e João Castro, que peço que venham aqui ao púlpito, que trazem o tema renovação da Escola Básica 2-3 José Ferreira Pinto Basto. Bom dia, Sr. Presidente da Mesa e da Assembleia e membros da Mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, caros colegas jovens deputados e estimados professores e professoras acompanhantes. Nós somos alunos do 5º ano e estamos aqui para falar da renovação da EB 23 José Ferreira Pinto Basto. Antes de mais, gostaríamos de agradecer a oportunidade de participar nesta Assembleia Jovem, um espaço importante de participação cívica e democrática. É com muito gosto que hoje tomamos a nossa palavra nesta Assembleia Jovem para apresentar a posição da nossa escola no âmbito da renovação das instalações da Escola José Ferreira Pinto Basto. Neste sentido, gostaríamos que fossem salvaguardadas determinados aspectos que consideramos fundamentais para garantir melhores condições de bem-estar, higiene, conforto e inclusão no espaço escolar. Em primeiro lugar, consideramos essencial assegurar a disponibilidade de produtos adequados para a higiene das mãos nas casas de banho, nomeadamente papel e sabonete,
uma solução prática e segura que permite reduzir o desperdício e evitar danos nos equipamentos de armazenamento de sabonete. Sempre que possível, este material poderá estar disponível junto das flaginárias, permitindo um maior controle da sua utilização e garantindo simultaneamente as condições de higiene necessárias para todos os alunos. Gostaríamos igualmente de destacar a importância da criação e valorização de espaços de estudo e convívio. Nesse sentido, consideramos fulcral que sejam criadas uma biblioteca e um espaço exterior amplo, equipado com mesas e zonas adequadas, tanto para o estudo como para a realização de refeições. Estes espaços poderão representar uma ajuda significativa para alunos que não disponham em casa das condições ideais para estudar ou permanecer durante os intervalos. Consideramos ainda importante que estas áreas tenham vigilância regular, podendo inclusivamente envolver grupos de alunos integrados em projetos de prevenção e combate ao bullying, promovendo assim um ambiente escolar mais seguro, inclusivo e cooperativo. Outro aspecto que merece especial atenção prende-se com a escolha do novo mobiliário escolar. As mesas e cadeiras deverão ser confortáveis, ergonómicas e adequadas às diferentes faixas etárias dos alunos, contribuindo para melhores condições de aprendizagem e para o bem-estar físico de todos. Por fim, consideramos fundamental a renovação dos bebedouros existentes na escola, de forma a assegurar o acesso permanente à água potável de qualidade para todos os alunos. Acreditamos que estas medidas contribuirão de forma significativa para a melhoria da qualidade da vida escolar e para a criação de um ambiente mais digno, saudável e adaptado às necessidades de toda a comunidade educativa. Obrigado pela atenção dispensada a este assunto. Muito obrigado, Srs. Deputados Miguel Santos e João Castro. Sr. Presidente, tenha a palavra, por favor. Apelando ao seu poder de síntese. Mas não deixando de responder aos seus deputados, como é óbvio. Eu hoje, nesta questão, vou ser especialmente sintético, porque vou passar a palavra à Sra. Vereadora da Educação. Mas antes de passar a palavra à Sra. Vereadora da Educação, eu gostava de dizer o seguinte ao João e ao Miguel, que vêm aqui representar a nossa EB José Ferreira Pinto Basto, que nós estamos a fazer uma obra de requalificação da escola, estamos a aportar para aquela escola uma quantia muito avultada dos nossos recursos e nós não vamos tornar a escola numa escola perfeita, vamos transformar a escola numa escola o mais perfeita possível. Portanto, que há um caminho que vamos continuar a percorrer e que esta intervenção não nos vai permitir fazer da escola José Ferreira Pinto Basto um modelo de virtudes em relação àquilo que nós gostaríamos que fosse feito. Vamos fazer aquilo que é possível de ser feito em função dos constrangimentos que nós temos. Vocês sabem que Portugal não é um país rico e, portanto, não pode fazer com as suas escolas aquilo que gostaríamos e que deveria ser feito. Vamos tentar fazer o melhor possível e, portanto, esta vossa exigência de termos um mobiliário confortável, ergonómico, compatível com as alturas de todos, isso não é possível acontecer. Nós vamos pôr o melhor mobiliário possível, as melhores condições possíveis e o mais transversal possível a todos, que é essa a nossa missão aqui. E temos que perceber todos isso, que nem sempre é possível satisfazer as necessidades de cada um e que muitas vezes os interesses individuais têm que sucumbir um bocadinho em relação aos interesses coletivos. E os nossos interesses coletivos são de gerir bem os recursos que nós temos e proporcionar a todos, aos alunos, às famílias, mas também a muitas outras pessoas que têm outro tipo de problemas que nós também temos que resolver, com os recursos que temos, o melhor que pudermos fazer. Agora vou dar a palavra à nossa Vereadora da Educação, que é a professora Eugénia Pinheiro, para conversar mais um bocadinho sobre os temas que vocês aqui trouxeram. E agradecer muito o facto de os terem trazido. Então, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente e Sr. Elementos da Mesa, caros deputados e escolas que vos trazem cá.
e também aos nossos assistentes aqui na casa e lá em casa. A renovação das escolas que está em curso, designadamente a renovação da Escola Básica 23 José Ferreira Pinto Basto, acontece no decurso de uma candidatura e de um programa no qual se teve que apresentar um projeto para que ser financiado ao abrigo do famoso PRR, Plano de Resolução e Resiliência. O que acontece é que, ao longo da execução do projeto, vão sendo detectadas falhas que já não se conseguem corrigir em tempo útil. Por exemplo, neste estabelecimento, já estava a parte do pavilhão quase completa quando se teve que desmanchar tudo o que foi feito, porque não tinha sido previsto, por exemplo, fazer qualquer intervenção na instalação elétrica. E isso tem causado muitos constrangimentos e, portanto, como o Sr. Presidente disse, nem tudo se consegue corrigir nesta fase, porque nós temos que executar as obras de acordo com o que foi apresentado, com o projeto apresentado, e no caso deste estabelecimento, os projetos de especialidade, que são aqueles projetos que visam dotar a escola da água, do saneamento, da energia e uma série de recursos e de valências, não têm estado em coerência com a execução física geral do edifício e isso está a causar muitos constrangimentos. Por isso eu não vos posso dizer neste momento que este desejado espaço de estudo e de convívio importante, interessante, possa ser considerado numa primeira fase, porque se não foi contemplado quando da apresentação do projeto para financiamento, agora não pode ser executado. Não significa que mais tarde se reavalie e se vão adaptando às necessidades. Nesta fase, se não estiver previsto, não é possível. Relativamente ao mobiliário escolar, o Ministério da Educação tinha uma tabela de mobiliário que considera elegível para cada escola. Claro que se for para o Jardim de Infância tem umas características, devido ao vosso tamanho, e felizmente o vosso sistema de característica é muito boa, cresce, e essas funcionalidades. Portanto, o mobiliário para o qual se abriu o concurso é mobiliário que está identificado no Ministério da Educação como sendo mobiliário adequado. Claro que não será, eventualmente, aquilo que nós gostaríamos de ter, e é o possível, mas estamos a desenvolver a aquisição de material compatível com uma escola EB23, que é isso que interessa, é estar compatível, ergonómico e seja confortável e com uma funcionalidade básica muito acessível. A renovação dos bebedouros para acesso à água potável, é lógico que tem que haver bebedouros disponíveis para os alunos. Não sei neste momento, irei saber se os bebedouros foram alvo de intenção de renovação na candidatura ou não. Agora, uma escola tem que ter pontos de água e sabemos como as obras têm condicionado este bem-estar essencial. Relativamente à questão dos consumíveis de limpeza, ao seu armazenamento e à sua disponibilização, eu penso que é só uma questão de articular internamente com a senhora coordenadora do estabelecimento, que depois articulará com os restantes órgãos executivos do agrupamento, porque agora esse tipo de material, esse material de limpeza e economato foi transferido à competência para os agrupamentos, para os senhores diretores, que com base na verba que foi acordada e transferida, agora fazem essa gestão mais próxima, mais direta, de acordo com as efetivas necessidades e para não termos que cada agrupamento ter um produto que o outro já não gosta tanto e que tinha que se adaptar. Portanto, neste momento é uma questão de conversarem com a senhora coordenadora, porque de certeza é uma questão que se resolve. Queria só salientar que em tempos de obras esta questão do acondicionamento, do arrumo e da disponibilização também fica um bocadinho condicionado. Mas após obras penso que essa situação será perfeitamente corrigida e resolvida. E muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente e Sr. Presidente. Tanto o Miguel como o João Castro têm mais alguma coisa a dizer ou ficaram esclarecidos com as intervenções? Ficaram esclarecidos? Muito bem.
Então, vamos passar à intervenção, continuamos no agrupamento de escolas de Ilhavo, do terceiro ciclo, e chamo a deputada Carolina Novo. Então, Carolina, ainda não é? Quem é que vai intervir? Quem é que vai intervir? É Camila Flores. Camila, força. Portanto, a proposta é Ilhavo, uma rede global de cidades amigas. Será a Camila Flores e a... Beatriz Bem. E a Beatriz Bem. Muito bem. Muito obrigado. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia e membros da Mesa, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssima Senhora Vereadora, caros colegas e jovens deputados, estimadas professoras e acompanhantes, gostaríamos de agradecer a oportunidade de participar nesta Assembleia Municipal Jovem, que nos permite trazer-vos uma proposta que consiste no reforço e na expansão da Rede Internacional de Ilhavo, cujo título seria Ilhavo, uma rede global de cidades irmãs. O município de Ilhavo já possui uma forte rede internacional com 9 acordos de amizade e geminação estabelecidos desde 1998, nomeados com St. Johnson, no Canadá, Newark, nos Estados Unidos e New Bedford, também nos Estados Unidos, Kujava, na Alemanha, Paraty e Cabo Frio, no Brasil, Itimani, na Bulgária, Grindavik, na Islândia e Funchal, uma região autónoma da Madeira, Portugal. Estes acordos baseiam-se numa história comum, identidade cultural partilhada e ligação às comunidades imigrantes, tendo como objetivo promover o intercâmbio em áreas como a educação, juventude, cultura, desporto e desenvolvimento económico. A nossa proposta tem uma dupla estratégia. O primeiro eixo, que será a dinamização dos acordos já existentes. Propomos criar um plano ativo para valorizar e dar visibilidade às 9 cidades irmãs, com medidas concretas a saber: Programa Anual de Intercâmbio Juvenis, com a participação de estabelecimentos dos vários níveis de ensino do agrupamento de escolas de Ilhavo, promovendo projetos educativos conjuntos, online e presenciais, eventos culturais internacionais, por exemplo, a Semana das Cidades Irmãs, convidando uma delegação de alunos proveniente das cidades irmãs, a criação de uma rede jovem das cidades irmãs que pretenderá estabelecer e manter a comunicação ativa entre os participantes, através de uma plataforma digital para contacto entre os jovens de diferentes países, com o objetivo de dar a vida real aos acordos já existentes, envolver diretamente os jovens para reforçar o sentido e a presença global e valorizar a história imigrante de Ilhavo. No segundo eixo, pretende-se promover a expansão da rede Nova Germinação com França, criar um 10º acordo de amizade com uma cidade francesa. Cidade proposta, Saint-Denis, França. Justificação para esta escolha é a seguinte: forte presença da comunidade portuguesa, incluindo imigrantes ligados à região de Aveiro. Cidade jovem, multicultural e dinâmica. Forte experiência em programas sociais e educativos. Ligação direta à história recente da imigração portuguesa. Assim, propomos as seguintes medidas: a assinatura formal do Acordo de Geminação, intercâmbios escolares entre Ilhavo e Saint-Denis. Desta forma, desenvolveríamos projetos sobre imigração portuguesa, identidade cultural da nossa região de Saint-Denis, sustentabilidade urbana, eventos culturais luso-franceses e cursos básicos de língua francês-português. Este segundo eixo da nossa proposta traria benefícios à proposta global com reforço da presença internacional de Ilhavo, valorização à diáspora portuguesa, mais oportunidades para os jovens, mobilidade e intercâmbio, desenvolvimento de competências, língua, cultura, cidadania, maior dinamização das políticas da juventude. Sabemos que esta proposta tem viabilidade tendo em linha de conta programas europeus, Erasmus+, Europa para os cidadãos, parcerias com escolas e associações, apoio das comunidades portuguesas no estrangeiro, aproveitamento de acordos já existentes, baixo custo adicional. Em jeito de conclusão, podemos afirmar que
Esta proposta permite reforçar o que já existe, os 9 acordos, expandir a rede internacional com uma nova ligação estratégica à França, colocar os jovens de Ilhavo no centro de uma rede global de oportunidades. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado pela vossa intervenção. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Camila e Beatriz. A vossa proposta é muito interessante. Todas as propostas que vão no sentido de nós partilharmos conhecimento são sempre muito interessantes. Esta partilha de saberes e de experiências e de competências que nós já temos formalizado com esse conjunto de 9 cidades que aqui identificaram, servem exatamente a esse propósito de nós podermos partilhar saberes, competências, interesses também económicos, em alguns casos, mas no vosso caso tem essa dimensão cultural que é muito saudável e muito estimável. Nós, como sabem, dedicamos este ano ao ano municipal da educação, porque temos um propósito essencial neste arranque que fazemos desta nossa caminhada aqui, que é exatamente o de promover o aumento de competências dos mais novos, e isso passa muito por podermos trocar informação, de bebermos saberes em muitos lados, e esta é uma ferramenta também muito interessante. A germinação com Saint-Denis que aqui propõe não depende da Câmara Municipal. As germinações são feitas na Assembleia Municipal, embora vocês estejam numa Assembleia Municipal, e, portanto, esse pedido tem que ser formalizado ali à nossa mesa da Assembleia Municipal, embora nós, Câmara Municipal, possamos carrear para a Assembleia Municipal esta vossa sugestão. Eu confesso que conheço Saint-Denis não com essa profundidade com que vocês aqui trouxeram, teríamos que aprofundar melhor esse conhecimento da cidade de Saint-Denis, perceber as afinidades, sobretudo culturais, entre as duas cidades, para perceber se há, de facto, um interesse sério de estabelecermos essa ponte e essa relação com a cidade de Saint-Denis. Aquilo que vocês disseram, que isto tem um baixo custo adicional, mostra que vocês, felizmente, ainda são pequenos e não fazem ideia nenhuma do que são os custos de estabelecermos parcerias e germinações com cidades irmãs e o transporte e os custos com o transporte e com as ações que fazemos em ações deste tipo, que agora significam fazermos com 10 cidades irmãs, se somarmos de facto Saint-Denis, como aqui propõe. Mas os custos com a educação, com a ciência, com a cultura, nunca são custos, são só despesas de investimento para nós. E, portanto, nós não temos problemas em investir dinheiro nosso, recursos nossos, em valorizar as experiências e o saber dos nossos mais jovens. Esta designação que usaram no fim, de nós criarmos um centro global de oportunidades, é, de facto, uma ideia fascinante. Se é execuível é uma questão um bocadinho diferente, mas prometo que nós vamos olhar para esta proposta com carinho e se ela tiver, a nosso ver, pernas para andar, andará. Muito obrigado pela vossa proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. As nossas deputadas Camila Flores e Beatriz bem estão esclarecidas? Muito bem. Então, já o devíamos ter feito, vamos votar a primeira proposta do agrupamento de escolas de Ilhavo, segundo ciclo, renovação da EB 23, José Ferreira Pinto Basto. E, portanto, eu vou colocar à votação esta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta aprovada por unanimidade. E agora esta última proposta, também do segundo ciclo, Ilhavo, uma rede global de cidades amigas. Quem vota contra? Quem se abstém?
Proposta aprovada por unanimidade. Muito bem, muito obrigado. Vamos passar agora, ainda no agrupamento de escolas de Ilhavo, ao terceiro ciclo. Que a proposta tem o nome de criação de um café work, e gostaria de chamar a deputada Carolina Novo. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, na sua pessoa, cumprimentamos todos os presentes. No âmbito do desafio, se eu fosse Presidente, tendo como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, em particular o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, nós, representantes do 8º ano do Agrupamento de Escolas de Ilhavo, propomos à Assembleia Municipal Jovem de Ilhavo a criação de um espaço Coffee Work no antigo posto de turismo de Ilhavo. Atualmente, a Biblioteca Municipal é um espaço essencial para o estudo e leitura, mas não permite conversas, trabalho em grupo ou consumo de alimentos. Muitos jovens e trabalhadores precisam de um local onde possam estudar, trabalhar, colaborar e socializar de forma confortável, sem perturbar outros utilizadores. O Coffee Work surge como resposta a essa necessidade, pois promove o bem-estar mental e social, ODS 3, ao oferecer um ambiente descontraído, reduzindo o isolamento associado ao estudo e ao teletrabalho, e uma comunidade mais inclusiva, moderna e sustentável, ODS 11, ao transformar um espaço sem utilização num ponto útil para toda a população. Sugerimos a sua localização no antigo posto de turismo de Ilhavo, pois está atualmente sem utilização, e a sua localização central e acessível torna-o ideal para acolher estudantes, trabalhadores remotos e qualquer cidadão que procure um espaço confortável para trabalhar ou conviver. Com a criação deste Coffee Work, pretendemos criar um espaço de trabalho partilhado, acessível a toda a comunidade, incentivar o teletrabalho sustentável, evitando longos períodos de isolamento em casa, promover a convivência intergeracional e o uso ativo dos espaços públicos, reforçar a sustentabilidade urbana, dando nova vida a um espaço existente. Para tal, o Coffee Work deve ter uma zona de comidas e bebidas, sem bebidas alcoólicas, com máquinas acessíveis, mesmo a quem não esteja a utilizar o espaço. Mesas ao ar livre, cobertas para aproveitar dias de bom tempo, rede Wi-Fi segura com password, tomadas e pontos de carregamento para computadores, telemóveis e tablets. Ambiente preparado para trabalho individual ou em grupo, com regras de convivência que permitam conversar sem incomodar. Com o Coffee Work, contribuiremos para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, nomeadamente o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, pois reduz o isolamento social associado ao estudo e ao teletrabalho. Promove-se ambientes que favorecem o equilíbrio emocional e incentiva-se hábitos de trabalho mais saudáveis. E ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, pois reutiliza-se um espaço urbano atualmente inativo, cria-se um ponto de encontro seguro, acessível e inclusivo e contribui-se para uma cidade mais dinâmica, participativa e sustentável. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carolina Novo. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Obrigado, Presidente. Obrigado, Carolina. Ora, esta ideia é muito interessante. A vossa ideia está muito bem construída. Vê-se as etapas todas de análise, de concepção e de construção de uma proposta sensata e razoável, mas esbarra num problema, aliás em dois.
O primeiro tem a ver com o facto de o espaço que pretendem vir a ocupar, com o espaço de coworking, já estar comprometido com uma atividade comercial. Nós vamos afetar, aliás, já foi feito um concurso para a exploração de um espaço comercial naquele local, que não teve sucesso, e vamos abri-lo de novo numa das próximas reuniões de Câmara, para que se possa lá instalar um espaço de restauração e bebidas. Pequeno, mas é o que vai lá acontecer. De qualquer forma, esta proposta que nos fazem aqui já tem acolhimento no nosso município. Nós temos no nosso município, e sobretudo aqui na nossa cidade de Ilhavo, alguns espaços de coworking, onde é possível trabalhar no modelo que sugere. É um espaço de trabalho partilhado, que combata o isolamento, que seja um espaço de alimentação, de convívio entre várias pessoas e até várias gerações. Temos um espaço no CIEMAR, temos um espaço na Biblioteca Municipal, inclusive no espaço exterior da Biblioteca Municipal, no pátio interior da Biblioteca Municipal, e temos também no PCI, o Parque da Ciência e Inovação, também disponibiliza espaços de coworking sem encargos. Portanto, qualquer aluno do nosso concelho pode usar um destes 3 espaços, quer a Biblioteca Municipal, quer o CIEMAR, quer o PCI de forma um bocadinho mais condicionada, mas também sem encargos nenhuns. Esta solução, esta proposta que aqui fazem, é muito interessante, mas eu acho que carece de um apontamento que é também importante fazer, nós cuidarmos quando fazemos as propostas, é perceber exatamente quais são as efetivas necessidades que existem deste tipo de espaços. E a verdade é que nós, o que sentimos é que daquilo que temos disponível e da utilização que é feita desses espaços que temos disponíveis de coworking, não se justifica ampliarmos a oferta a este nível, porque são muito pouco utilizados os espaços de coworking no nosso concelho. Se as soluções que nós temos à disposição de todos vierem a mostrar que não são suficientes para responder às necessidades, nós olharemos para outras opções, não exatamente lá no posto de turismo, que é uma solução interessante, mas noutras localizações para onde possamos olhar. Fora daqui da sede do concelho, também temos na Fábrica das Ideias, na Gafanha de Nazaré, um espaço de coworking que também não tem sido muito utilizado, embora disponha de todas as condições, que vocês aí identificaram e bem, para que se possa lá exercer essa atividade partilhada de várias pessoas e com interesses e horários diferentes. Vou deixar aqui este registro, agradecer muito este olhar atento que trouxeram sobre esta questão, sobre esta preocupação que alguns de nós podem ter, mas acho que falta um bocadinho de informação, porque se as pessoas se informarem bem, ficam a saber que nós já dispomos no nosso município, relativamente perto deste local que sugerem, de soluções que dão resposta a esta questão que aqui nos trouxeram hoje. E bem, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto se a deputada Carolina Novo tem alguma informação. Muito bem. Vamos então colocar à votação esta proposta, a criação de um Coffee Work, e pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Uma abstenção. Muito bem. E, portanto, a proposta foi aprovada por maioria, com uma abstenção e 28 votos a favor. Eu peço desculpa extraordinariamente. Vamos ter que fazer aqui um intervalo de 5 minutos, está bem? Voltamos já de seguida, está bem? Ora, vamos então reiniciar os nossos trabalhos, pedindo desculpa por esta interrupção, mas dar-vos conta do falecimento também do nosso Presidente da Mesa da Assembleia. Por isso ele teve de se ausentar, vocês entendem. Mas
a Assembleia tem de continuar. E vamos agora para a segunda proposta do terceiro ciclo do agrupamento de escolas de Ilhavo, com o tema reabilitação dos postos e oficinas de bicicletas ao longo das ciclovias, por José Pedro Caçadora. Se faz favor, José Pedro. Muito obrigado. Antes de mais, prestar as devidas condolências ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Paulo Pinto Santos, e também cumprimentar a mesa, na pessoa da Sra. Presidente, o Executivo, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, caras e caros colegas, senhoras e senhores deputados, comunicação social, público aqui presente, público que possa estar a assistir via streaming. No âmbito do desafio lançado para esta sessão, se eu fosse Presidente da Câmara, e tendo como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 11 e 13, respectivamente Cidades e Comunidades Sustentáveis e a Ação Climática, nós, representantes do 9º ano do Agrupamento de Escolas de Ilhavo, vimos apresentar a seguinte proposta à Assembleia Municipal Jovem de Ilhavo. Propomos a reabilitação das estações de serviço para bicicletas já existentes no nosso concelho, bem como a criação de novos espaços deste tipo ao longo das ciclovias que atravessam o município e asseguram a ligação entre as suas freguesias. Numa fase posterior e com vista ao reforço dos objetivos de sustentabilidade, sugerimos ainda a promoção da ligação destas ciclovias a municípios vizinhos, nomeadamente Aveiro e Vagos, contribuindo para uma rede intermunicipal mais integrada e ecológica. Acreditamos que esta iniciativa tornará o município mais sustentável, incentivando a utilização da bicicleta como meio de transporte diário e reforçando, simultaneamente, a qualidade de vida da população. Muito obrigado. Muito obrigada, Zé Pedro. Senhor Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Zé Pedro. Só para dizer que nós não podíamos estar mais de acordo em relação a esta proposta. Tanto não podíamos estar mais de acordo que já estamos a trabalhar nela. Nós temos já em curso, na ligação aos municípios vizinhos, a ligação pelos Cardais a sul e do lado mais nascente, ali no fim da Rua do Sul, perto da Campanha da Boa Vista, e do lado mais a poente, na Estrada Florestal 1, que liga depois a Teca ao Carmo e depois a Vagos, no âmbito da requalificação da Estrada Florestal 1 e da requalificação da Rua do Sul, que liga depois aos Cardais, já temos prevista a instalação de pistas cicláveis. Em relação ao município vizinho de Aveiro, nós queremos potenciar a ligação ciclável ao município de Aveiro, desenvolver o conceito de buga que eles têm instalado em Aveiro e que não lhes permite, de acordo com o regulamento deles, passar para fora dos limites do concelho. Portanto, a buga não pode passar de Aveiro para Ilhavo. Nós estamos a tratar de remover essa dificuldade que tem e queremos criar, como sabes, de Aveiro para Ilhavo já é possível vir pela aquela que era a IP5, uma estrada que é hoje paralela à A25, do lado da Ria. Há uma estrada que liga também a Aveiro a Ilha, para ter ali aquilo que chamamos o nó da Friopesca, mas depois acaba ali. E, portanto, quem quiser vir para a Ilha tem que se introduzir na malha urbana. Nós queremos criar a partir daí uma linha, uma ou mais linhas de pistas cicláveis que depois permitam, até usando bicicletas elétricas, uma vez que a distância
e entre Aveiro e a praia é maior e é mais difícil fazermos isso em bicicletas convencionais, podermos vir no futuro ligar Aveiro, sobretudo a Universidade de Aveiro à praia, com mais facilidade. Queremos também fazer a expansão da nossa rede de pistas cicláveis, por forma a cobrir todo o município com pistas cicláveis e, portanto, facilitar o uso dos meios suaves, da bicicleta, da trotineta, da caminhada, em todo o nosso município, como eu já disse há pouco na resposta a uma das tuas colegas. Aproveitando também este facto, também já sublinhei, nós temos uma topografia muito favorável, temos um território muito plano que convida as pessoas a andarem de bicicleta e uma longa tradição que também temos de usar a bicicleta como meio de transporte, que normalmente está um bocadinho estigmatizada, porque se entende que a bicicleta é um meio de transporte mais humilde, mais das pessoas mais pobres, e nós temos que transformar a bicicleta num meio sexy de nos transportarmos de um lado para os outros, e portanto também havemos de fazer campanhas de promoção do uso da bicicleta para que possamos todos alimentar um profundo movimento de regeneração desta concepção que temos, que transportarmos bem é transportarmos de carro, quando podemos fazê-lo de uma forma muito melhor, a pé ou de bicicleta. A vossa sugestão é excelente. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Zé Pedro, queres colocar alguma questão, Sr. Presidente? Então, sendo assim, passamos à votação da proposta, reabilitação dos postos, oficinas de bicicletas ao longo das ciclovias. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Passamos agora, então, à proposta do secundário, que o Gonçalo José vai nos apresentar a proposta criação de casas de banho públicas acessíveis a pessoas com dificuldades motoras. Gonçalo. Aí é o Pedro. Pedro, tem a palavra. É o Pedro e o Lucas. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde ao Sr. Presidente, boa tarde à mesa. Na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, cumprimentamos a todos os presentes. No âmbito do desafio, se eu fosse Presidente da Câmara, eu tenho como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular o ODS 3, Saúde e Bem-Estar e o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Nós apresentamos o 11º ano da Escola Secundária de Ilha, apresentamos à Assembleia Municipal Jovem de Ilha a seguinte proposta: a criação de mais casas de banho com acesso a pessoas com dificuldades motoras, juntos a espaços públicos, quer desportivos, quer de lazer. A nossa justificação da proposta, na atualidade sabemos que o desporto é bastante valorizado a partir dos mais jovens aos mais idosos. Como sabemos, nem todas as pessoas têm as mesmas capacidades e aqui referimos-nos mais especificamente à higiene pessoal. Sabemos que não existem WCs na zona da piscina municipal de Ilha, sendo essa zona bastante utilizada devido aos campos de ténis, ao campo de pádel, ao campo de futebol e também ao espaço de uso de skate. Sabendo que não existem casas de banho nem nessa zona, nem ao longo do município de Ilha, achamos uma boa ideia criar perto desses espaços de desporto, realizando novamente que devem ser feitos também para pessoas com dificuldades motoras, pois elas também gostam de praticar o seu desporto. A localização da nossa proposta: estes espaços devem ser criados perto de parques desportivos e de lazer. Estas localizações são consideradas ideais por se tratarem de espaços frequentados diariamente por estudantes, atletas e pela população em geral, o que garante uma elevada utilidade e impacto da medida. A escolha destes locais permite ainda responder às necessidades reais identificadas no terreno, sobretudo em períodos de prática desportiva, eventos escolares ou atividades comunitárias. O nosso objetivo é contribuir para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, melhorar a qualidade dos espaços públicos desportivos, tornando-os mais funcionais, acessíveis e preparados para receber diferentes faixas etárias e necessidades. Incentivar a prática desportiva num âmbito mais confortável e adequado, contribuindo para a saúde e o bem-estar da população. E, por último, garantir maior acessibilidade e inclusão através da criação de casas de banho adaptadas a pessoas com dificuldades motoras. A nossa característica
para a proposta do espaço. Instalação de casas de banho públicas modernas, resistentes e de fácil manutenção, criação de acessos adaptados a pessoas com dificuldades motoras, incluindo rampas, portas largas e barras de apoio, inclusão de equipamento acessíveis e adequada para todas as faixas etárias e necessidades físicas e instalação de sinalização visível e informativo para facilitar as instalações. É tudo e muito obrigado por ouvir. Obrigada, Pedro e Lucas. Senhor Presidente da Câmara, tem a palavra. Obrigado, Pedro. Obrigado, Lucas. Pedro e Lucas eram apóstolos, não é? E, portanto, vocês vêm aqui como apóstolos da inclusão. Fazem bem. A medida que propõem é muito interessante. Nós, na nossa Câmara Municipal, temos já em curso um processo de criação do provedor para a pessoa com deficiência, que só não está criado ainda porque as formalidades da criação destas coisas são uma coisa tenebrosa, vocês felizmente ainda não têm que suportar, mas têm que começar a habituar-se, qualquer dia é a vossa vez. E, portanto, estamos na fase de tramitação do regulamento de criação do provedor do cidadão com deficiência. E este provedor do cidadão com deficiência é uma pessoa que nós queremos ter dentro do nosso perímetro, fora dos eleitos, mas que seja alguém que represente a sociedade civil nesta área. Portanto, com especial atenção ao cidadão com deficiência, para que possa ele próprio sensibilizar-nos ainda mais para a temática da deficiência, nomeadamente esta da mobilidade, para além de todas as outras que as pessoas com deficiência têm. A facilidade de circulação, de acesso, de mobilidade, está já hoje consagrada na lei, aliás não está hoje, já está consagrada há muito tempo, sobretudo no que concerne aos edifícios públicos primeiro e também agora em relação aos edifícios privados. Hoje não é possível construir um prédio de habitação sem se acautelar as questões da acessibilidade a pessoas com motoricidade limitada. Em relação aos edifícios públicos, todos os nossos edifícios públicos têm não só a mobilidade garantida, as características dos espaços para o acesso ao cidadão com motoricidade limitada estão definidas na lei, a largura das portas, o raio que tem que existir dentro da casa de banho para que a cadeira de rodas possa rodar lá dentro, as barras de que falavas, o sistema de alarme, de puxar uma campainha através de um fio, essas características estão todas definidas na lei. Nós temos todos os nossos edifícios com casas de banho adaptados com casas de banho para cidadão com deficiência. Há pouco tempo abriu-se, não sei se frequentam, mas na Feira dos 13 já existia uma bateria de casas de banho para homens, mulheres e cidadão com deficiência, e agora foi criada uma nova bateria de casas de banho mais junto da feira propriamente dita, que também tem uma casa de banho com rampa, com a largura e com os equipamentos todos para a pessoa com deficiência. Nós queremos, inclusive, no próximo ano, que vai ser dedicado ao associativismo e à promoção da atividade física, também ter um olhar sobre a atividade física das pessoas com deficiência. Nós, por exemplo, não temos nenhum clube em Ilhavo que tenha uma classe, uma categoria para cidadãos com deficiência. Hoje já existe muito, eu sou dirigente da Federação Portuguesa de Basquetebol há muitos anos, nós temos na Federação Portuguesa de Basquetebol um campeonato nacional de basquetebol em cadeira de rodas e temos uma seleção nacional de basquetebol em cadeira de rodas. Queremos muito promover também a atividade física das pessoas com deficiência, adaptando a atividade às limitações físicas que essas pessoas tenham. E, portanto, essa é uma das missões que temos aqui guardada para quando o provedor chegar. E é isto que vos queria dizer, agradecer muito esse vosso
olhar atento sobre pessoas com limitações especiais. É muito grato perceber que gente que não tem limitação nenhuma tem estes cuidados e esta atenção para quem tem essas limitações. Há um caminho ainda grande a fazer, como é óbvio, mas já temos dado passos seguros nesse sentido e deixar muito claro que os edifícios públicos e os equipamentos públicos, nomeadamente as piscinas, que pareceu-me que também falaram há pouco, estão adaptados para esta necessidade. Às vezes não há na rua, nas praças, nos parques, e às vezes as piscinas estão fechadas, é verdade, e portanto deixar essa nota. Queres replicar? Força. Obrigada, Sr. Presidente. Agora abro uma segunda ronda. É Gonçalo, sim? Gonçalo? Gonçalo, um é Pedro, outro é Lucas. Mas ele é o Gonçalo. Ah, ok. Está bem. Gonçalo, peço desculpa, mas... Vai ali ao púlpito. Só para dizer que quando nós criámos este projeto, que focámos mais em zonas públicas, por exemplo, o Polidesportivo de Ilhavo, não tanto como instituições privadas ou da Câmara, como as piscinas municipais. Sim, por exemplo, sim, no exterior. Obrigado. Exatamente. Aí falta carência. E não é só para as pessoas com deficiência, também para os outros. Obrigada, Gonçalo. Já respondi, acho. Tens razão. Os outros colegas querem fazer alguma questão? Sr. Presidente? Está encerrada? Então encerramos a intervenção e vamos colocar... Vamos propor a votação a proposta de criação de casas de banho públicas acessíveis a pessoas com dificuldades motoras. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Muito obrigada, meu primeiro secretário. Seguimos então agora com as intervenções do agrupamento de escolas da Gafanha da Nazaré, do segundo ciclo, e temos a proposta instalação de uma sala de calma na escola. Sara Lagarto. Boa tarde. Quero cumprimentar os membros da mesa, em especial o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Jovens, o Executivo da pessoa do Sr. Presidente da Câmara, os restantes deputados dos outros grupos municipais de jovens e os professores que nos acompanham e os restantes assistentes presentes. Na impossibilidade da minha colega Mafalda Ribal estar presente, venho ser a porta-voz da sua mensagem, defendendo a existência de uma sala da calma na nossa escola. O meu nome é Sara Lagarto e sou aluna do 5º ano. A escola é um lugar onde aprendemos, crescemos e convivemos uns com os outros. Às vezes ficamos ansiosos por causa de um teste, ficamos tristes por causa de um problema, zangamos-nos com algum colega ou simplesmente estamos demasiado agitados para conseguir concentrar-nos. Nem sempre é fácil lidar com sentimentos como a raiva, a tristeza, a ansiedade ou a frustração. A sala da calma seria um espaço tranquilo, confortável e seguro, onde os alunos poderiam ir por alguns minutos para respirar fundo, acalmar-se e organizar os seus pensamentos. Podiam ter almofadas, livros, desenhos para colorir, música e materiais que ajudem a relaxar. Esta sala não seria um castigo, pelo contrário, seria um local de cuidado e apoio. Ajudaria a prevenir conflitos, melhorar o comportamento e aumentar a concentração nas aulas. Quando estamos mais calmos, aprendemos melhor e tratamos uns outros com mais respeito. Cuidar da saúde mental é tão importante como cuidar da saúde física. Assim como existe um espaço para tratar de um joelho magoado, também deve existir um espaço para cuidar das nossas emoções.
Peço, por isso, que apoiem esta proposta. Uma sala da calma é um pequeno investimento que pode fazer uma grande diferença no bem-estar e sucesso dos alunos. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Sara. Sr. Presidente da Câmara, eu peço a vossa autorização e ao plenário para discutirmos as propostas de cada ciclo no mesmo tempo, que senão não cumprimos o prazo de términos. Por isso eu assim pedia ao José Pedro Gaio para vir a fazer a apresentação da sua proposta. Depois o Sr. Presidente respondia às duas propostas, a ver se conseguimos ainda cumprir o nosso horário hoje. Muito obrigada. Eu peço desculpa, a proposta é a utilização de transportes do município em visitas de estudo, apresentada por José Gaio. Não, esse não é o meu. É viagem de finalistas. Viagem de finalistas. Viagens de? Deve ser a utilização de transportes da Câmara nas viagens de finalistas. Pois, é viagem de finalistas, sim? É isso. Pode apresentar, José. Boa tarde. Em nome da bancada municipal jovem do segundo ciclo do agrupamento de escolas da Gafanha de Nazaré, cumprimento os membros de mesa, em especial o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Executivo, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, os colegas das outras escolas e as pessoas que nos acompanham. Sou aluno da Escola Básica Professor Fernando Martins e venho aqui apresentar um dos projetos vencedores do 6º ano. Se eu fosse Presidente, apoiaria os alunos das escolas do município, contribuindo para as deslocações nas visitas de estudo. Gostaríamos que no final do 6º ano a escola adotasse o projeto de viagem de finalistas e que este consistisse numa ida à Kidesânia, em Lisboa. A Kidesânia é um parque temático educativo e entretenimento dirigido a famílias com crianças de 3 aos 15 anos, simulando uma cidade real à escala infantil. Localizada no centro comercial UBBO, na Amadora, as crianças podem brincar aos adultos, escolhendo entre mais de 60 profissões no ambiente realista. Esta viagem seria muito importante para nós, alunos do 6º ano, marcando o fim do ciclo e seria uma oportunidade para estarmos juntos, divertir-nos e criar memórias especiais. Para esta atividade se concretizar, antes do ano letivo terminar, seria necessário um transporte disponibilizado pela Câmara Municipal de Ilhavo. A entrada e a alimentação ficariam a cargo dos pais encarregados de educação. Aguardamos a vossa resposta e agradecemos a atenção dispensada. Muito obrigada, José Gaio. Sr. Presidente, tem a palavra então para se pronunciar relativamente às duas propostas, que é a instalação de uma sala de calma na escola e as visitas de estudo na viagem de finalistas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à Sara, ao José Gaio. Vai responder às vossas duas questões a nossa vereadora com o Pluro de Educação, Eugénia Pinheiro. De qualquer forma, a ideia da sala da calma vou guardá-la aqui para nós, para depois virmos a adotar aqui na Câmara Municipal. Obrigada. A sala da calma, Sara, realmente é uma ideia excelente. Tudo o que passe pelo nosso equilíbrio emocional é fundamental e começa em nós. Muitas vezes não depende apenas da instalação física de uma sala, depende da maneira como nós trabalhamos interpares as nossas emoções. Mas queria dizer que a criação desta sala não é algo muito complicado e poderá ter resultados excelentes. Dentro na nova escola que vão ter, devidamente quando acabarem e começarem as obras e começar a sua utilização, devem propor internamente ao agrupamento, no âmbito da gestão dos espaços disponibilizados, que possam arranjar, um espaço que pode não ser sala, mas que seja um espaço para o efeito. Eu, por acaso, estava a ouvir-te e estava a lembrar-me de um, mas isso eu vou deixar para a gestão local, salientando que tudo o que fizerem,
tudo o que a organização fizer ao nível do agrupamento e tudo o que cada um de vós fizer nesta área do equilíbrio emocional e de não ser todos os espaços contribuírem para esta harmonia e não serem todos favorecedores do stress, é extremamente importante. E é bom que tenham esta preocupação, porque a mudança, por norma, começa em nós próprios. E a sala ajuda, ou o espaço ajuda, e penso que irão encontrar no novo edifício, restaurado, reequipado, e poderão encontrar espaços que vão ver que podem utilizar com este objetivo. Ao nível das viagens de estudo, como sabem, as viagens de estudo, por norma, dentro de cada agrupamento, são propostas pelos conselhos de turma ou por grupos disciplinares, são validadas em conselho pedagógico, e o município tem apoiado as viagens que nos são solicitadas pelos agrupamentos dentro da nossa disponibilidade. Este ano já atribuímos um manancial bastante largo de viagens aos 3 agrupamentos e a nossa proposta para o próximo ano letivo será um tipo de protocolo como fizemos este ano com o economato, com a limpeza e com esse tipo de material. É transferir um valor a cada agrupamento ou alocar a cada agrupamento um valor para viagens e cada agrupamento apoia internamente as iniciativas que assim entenderem. Não é o município que deve competir qual a atividade a valorizar, uma vez que são todas aprovadas pelos órgãos internos de cada agrupamento, são todas válidas, mas será entregue o bolo ao agrupamento, ao Sr. Diretor, ao Conselho Administrativo, e depois estes órgãos farão a gestão desse valor da forma como entenderem convenientes, sabendo, no entanto, que atualmente as viagens de estudo são tão importantes quanto dispendiosas. Atualmente, com a questão dos combustíveis e todos os recursos inerentes, qualquer viagem quase se tornou incomportável. E, por isso, pesando a importância delas, aquilo que depois podemos corresponder em termos de apoio nunca é suficiente. Mas para o ano iremos usar, claro que terei que falar com os senhores diretores, iremos usar este critério. Na vez de estar a ceder 5 ou 6 vezes o autocarro, ou agora apoiar esta visita aqui e outra ali, se houver autocarro interno do município, é uma questão. Se não houver, então o agrupamento decide. Vai esta fatia para a visita A, aquela fatia para a B, aquela fatia para a C, e fazem uma gestão dentro das prioridades locais. Ou então, para aqueles alunos que são os alunos do escalão já são apoiados no âmbito da DGEST, mas podem ter um reforço por esta via que depois cada agrupamento ajuiza e decide. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Vereadora. Coloco aqui à consideração se tem alguma questão ainda a colocar relativamente às 2 propostas. Não havendo, vamos colocar então as 2 propostas à votação. Vamos propor à votação a proposta de instalação de uma sala de calma na escola. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Ok. Não vi, desculpa. A proposta foi aprovada por maioria, com um voto, com uma abstenção. E agora outro. Vamos propor à votação também a proposta de utilização de transportes do município em visitas de estudo. Quem vota contra? Quem se abstém? 3, 4, 5, 6, 10. Somos quantos? Somos 28. 6, 7, 8, 9, 10. 12. Mas é maioria. É a maioria. São 12 abstenções. A proposta foi aprovada por maioria, com 12 abstenções. Muito obrigada, Artur. Segue-se então agora as propostas apresentadas pelos alunos do 3º ciclo do agrupamento de escolas da Gafanha da Nazaré, e tem uso da palavra
Samuel Sarabando, com a proposta Uso indevido de energia em redes. Não é Samuel Sarabando? Não. Samuel. Saiudo. Ai, Sanhudo, eu peço desculpa. É a letra do Sr. Presidente da Mesa. Samuel, tem a palavra, se faz favor. Tornam perigosa a circulação de bicicletas. Assim, apostaria numa política de mobilidade sustentável, promovendo o restauro das ciclovias existentes e a criação de novas ligações seguras entre as freguesias, incentivando o uso da bicicleta como meio de transporte económico e ecológico e saudável. Em suma, o meu compromisso, enquanto Presidente, seria com uma gestão transparente, justa e baseada no bem comum, combatendo o desperdício e as injustiças, promovendo um município de Ilhavo mais seguro, sustentável e equilibrado para todos os seus cidadãos. Obrigado. Muito obrigada, Samuel. Então, a tua proposta é a requalificação e valorização das ciclovias, certo? Peço desculpa, mas aqui a letra do Sr. Presidente é difícil de ler. Tem agora, então, a palavra Leonor Branco Pinto com a proposta esterilização de animais abandonados. Boa tarde a todos os presentes. Se eu fosse presidente, de tantas coisas que eu faria, eu iria divulgar os programas de esterilização para animais abandonados, pois os animais também precisam de ajuda. Os programas já existem, mas são pouco conhecidos, por isso eu proponho apostar na sua divulgação. Devem estar a perguntar como fazer. Bom, é simples. Através das redes sociais, da fixação de cartazes e através do diálogo com as pessoas, amigos, famílias, etc., a esterilização generalizada poderá ser uma realidade. Gostaria, ainda, que houvesse workshops que sensibilizassem as pessoas para a adoção de animais abandonados, pois cada animal merece ter uma casa, independentemente da sua idade. Muito obrigada. Muito obrigada, Leonor. Então, a intervenção do Sr. Presidente relativamente à proposta de requalificação e valorização das ciclovias e a esterilização de animais abandonados. Muito bem, obrigado, Samuel. Sobre as ciclovias, já falamos uma série de vezes aqui ao longo desta sessão, portanto vou dispensar a amassada de reproduzir o que venho a dizer ao longo da sessão. Não posso estar mais de acordo em relação ao que vão dizendo sobre enfim, a promoção da utilização das ciclovias e, naturalmente, a requalificação e a valorização das que existem. E esse é um caminho que vamos fazer ao longo deste mandato, quer na qualificação daquelas que temos, na manutenção das que temos, quer na criação de novas. Em relação à ligação a Vagos, na Gafanha da Encarnação, eu suponho que te referes àquilo que chamamos a Estrada Florestal 1, que liga ali a Teca e a Aliflex, primeiro à Gafanha do Carmo e depois a Vagos. Há aí dois troços dessa estrada. Uma pertence-nos a nós, até ao cruzamento, que depois vira para a direita, ou
para Poente, para o Carmo e para a esquerda vira para a Gafanha da Boa Vista e vem ter à Vista Alegre, e depois, pouco à frente desse cruzamento, começa o Concelho de Vagos e, portanto, a conservação desse troço da estrada pertence já ao nosso colega da Câmara de Vagos. Mas, em relação ao que é a nossa parcela de responsabilidade, nós estamos de acordo contigo e essa é uma das parcelas do território para que vamos olhar, ou das nossas ciclovias para que vamos olhar. Tu fazias referência a uma gestão transparente, se tu fosses Presidente da Câmara, que farias isto de uma forma transparente. Eu gostava de dizer o seguinte: há um índice de transparência das câmaras municipais. As câmaras municipais têm várias ferramentas de comunicação daquilo que estão a fazer, daquilo que fazem com as suas ações, com os seus recursos pessoais e financeiros, que fazem com o dinheiro que é de todos nós. E nós, quando chegamos aqui à Câmara, ocupávamos nesse Índice Nacional de Transparência um lugar 159. Portanto, estávamos um bocadinho abaixo de metade. Há 308 concelhos no país, portanto, metade são mais ou menos, seria mais ou menos o lugar 154,5, e 154, metade é 154, e portanto nós estávamos no lugar 159. E agora estamos no 9º lugar desse índice de transparência. Portanto, nós, uma das coisas que mais fazemos é tornar público tudo o que fazemos para que todos possam saber o que andamos a fazer com os recursos que temos à nossa disposição e que são de todos. Nós somos só gestores de recursos públicos. O que estamos aqui a fazer não é gerir aquilo que é nosso, é gerir o que é de todos, é vosso, é dos vossos colegas, das vossas famílias, das nossas famílias também. E, portanto, é uma das coisas de que nos orgulhamos muito, é do facto de termos subido estes 150 lugares na tabela do Índice de Transparência Municipal. Estamos agora dentro do top 10. Em relação a Catarina Pinto, ou Carolina? Desculpa, Leonor. Desculpa. Leonor, eu pus Catarina. Leonor, é assim, tu puseste a questão e deste a resposta. De facto, nós temos algumas ferramentas que permitem esta esterilização daquilo a que nós chamamos os animais errantes. Não é errantes porque cometam muitos erros, é porque andam pela rua sem dono. São os chamados animais abandonados. Nós temos várias ações a este nível. Uma tem a ver com esta campanha de esterilização. Nós, no Croaci, que é o nosso centro de recolha de animais de companhia de Ilhavo, estamos limitados, não temos muita capacidade ao nível do que é, enfim, estas ferramentas mais de laboratório e mais de clínica médica, ou neste caso de medicina alemã, mas temos parcerias com uma série de clínicas que fazem a esterilização e, portanto, pagamos a essas clínicas para fazerem a esterilização. O que tu dizes e bem é que há pouca divulgação destas ferramentas que temos à disposição, quer nas redes sociais, quer nos cartazes, quer nos workshops que se podem fazer. Portanto, esse é um dos segmentos da nossa atividade onde temos que apostar mais um bocadinho, que é ainda comunicar um bocado melhor aquilo que fazemos e as soluções que temos aqui para alguns problemas que as pessoas não sabem que existem. E, portanto, tens muita razão em relação a isso. Além disso, nós vamos criar uma coisa que se chamam os parques de matilhas. Os parques de matilhas são sítios que nos vão permitir acolher quer as matilhas de cães, quer as colónias de gatos que estão abandonados. Quando nós recolhemos animais abandonados, normalmente levamos para as jaulas no Croaci, portanto apanhamos um cão ou um gato, pomos lá numa jaula, no nosso centro de recolha, mas quando os animais andam em matilha, andam juntos, ficam muito perturbados quando os separam e, portanto, devem guardar-se, mas guardar-se naquela família que eles têm quando andam na rua. E, portanto, nós estamos aqui a negociar com o Estado a cedência de uma parcela de terreno grande, onde esperamos vir a colocar estas matilhas e as colónias de gatos, que no caso dos gatos chamam-se colónias. Portanto, vamos fazer isso. E depois também promover essas ações de sensibilização para
para a adoção dos animais abandonados. Eu próprio também já fui sensibilizado por ações desse género. Também tenho lá um cão rafeiro em casa. Se o arrependimento matasse, eu já tinha morrido, mas como não mata, eu continuo aqui a aturar aquele cão rafeiro que lá para casa, para mal dos meus pecados, mas não faz mal nenhum. A nossa obrigação é tratar de quem não consegue cuidar deles próprios. E, portanto, tens muita razão, acompanho muito esse teu pensamento e essa reflexão que fazes acerca dos animais, e é muito bom que nós tenhamos este olhar. O mundo não é povoado só por seres humanos, é povoado por entidades que não têm pensamento, que são os rios, as florestas, os animais, e só os seres humanos é que podem cuidar do mundo. Não cuidam assim muito bem, mas nós temos que fazer a nossa parte e, portanto, nessa perspectiva, a parte que tu aqui vieste partilhar connosco é muito importante. Agradeço-te muito. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Pergunto ao Samuel e ao Leonor se querem colocar alguma questão ainda relativamente à vossa proposta. Não havendo questões a colocar ao Sr. Presidente, vamos colocar à votação. Vamos propor à votação a proposta requalificação e valorização das ciclovias. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por maioria com um voto contra. E agora vamos propor a votação a proposta esterilização de animais abandonados. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por maioria, com um voto contra e 3 abstenções. Muito obrigada, Artur. Julgo que os proponentes das propostas de secundário não estão presentes, certo? Pronto. Então, passamos para as propostas dos alunos do agrupamento de escolas da Gafanha da Encarnação e vou dar a palavra ao Miguel Castro, do segundo ciclo, cuja proposta nos vai apresentar equipamento da sala de LED. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar desde já a Presidente da Assembleia Municipal e restantes membros da mesa. Cumprimento também o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Rui Dias, e a excelentíssima Sra. Vice-Presidente da Câmara, Doutora Eugénia Pinheiro, e restante executivo presente da Câmara. Por fim, cumprimento também os meus colegas deputados e público presente ou que nos acompanha via stream. Sou aluno do 5º ano e frequento pela primeira vez o Clube de Robótica na Escola Básica da Gafanha da Encarnação. Este clube funciona na sala LED, isto é, Laboratório de Educação Digital. Neste momento, estamos a preparar-nos para um concurso de robótica que vai decorrer no próximo sábado, dia 30. E estamos a trabalhar com 3 kits educativos de robótica VinciBot da Arial. Cada kit dá para 2 alunos e como somos 8 no clube, há 2 colegas meus que apenas vão assistir e não vão poder competir. Sabemos que para este ano letivo já não é possível adquirir um kit novo, mas fica aqui a nossa sugestão para o próximo ano. Ainda em relação à sala LED, gostaríamos de tornar o nosso espaço mais dinâmico e inovador, com um mobiliário adequado, tais como mesas modernas e cadeiras com rodas para mais facilmente nos deslocarmos pelo espaço. Sabemos que alguns professores vão usar esta sala para atividades inovadoras com os alunos, já no próximo ano letivo, e gostaríamos de as poder fazer num espaço diferente. Assim, contamos com a ajuda da Câmara para termos uma sala inovadora e propícia às melhores aprendizagens. Obrigado.
Obrigada, Miguel. Não havendo mais propostas de segundo ciclo, passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Muito obrigado, Miguel. Vai-te responder a nossa vereadora da Educação, está bem? Obrigada, Miguel. Como dizes, este ano já não é possível adquirir mais kits. Este é um projeto que me é muito familiar, porque enquanto diretora de agrupamento comprámos vários kits para os alunos poderem participar. E relativamente à questão de uma sala, de um espaço mais dinâmico e inovador, designadamente ao nível do mobiliário, estaremos sempre disponíveis para conversar com o agrupamento e para que o agrupamento converse connosco, como é óbvio, sobre esta questão e sobre as necessidades, sabendo que não poderemos atender tudo da mesma vez, ao mesmo tempo, desculpem, de uma vez só, que era o que eu queria dizer, teremos sempre o apoio, faz parte do nosso programa de ação, apoio a projetos dos nossos agrupamentos. Portanto, estaremos receptivos a analisar, dentro dos constrangimentos financeiros que temos neste momento, neste início de mandato, que estamos tudo a fazer para que melhore, possamos analisar esse projeto do município, esse projeto do agrupamento, para ter o devido apoio do município. É sempre uma intenção nós apoiarmos os projetos que cada agrupamento valoriza e decide implementar. Obrigada, Sra. Vereadora. Miguel, tem alguma questão a fazer à Sra. Vereadora, Sr. Presidente, relativamente à tua proposta? Não havendo intervenções, vamos colocar a proposta à votação. Vamos propor à votação a proposta equipamento da sala LED. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por a maioria com um voto de contra. Muito obrigada, Artur. Passamos assim à proposta do terceiro ciclo do agrupamento de escolas da Gafanha da Encarnação. Para apresentar a proposta temos a Eva com melhoria do espaço escolar, construção de um telheiro para as bicicletas e melhoria do piso dos campos de jogos exteriores. Tem a palavra, Eva. Em primeiro lugar, eu tomo a liberdade de prestar as devidas condolências à mãe de Paulo Pinto Santos, em meu nome e em nome da escola. Boa tarde a todos. Cumprimento os membros de mesa, o Sr. Presidente de Câmara Rui Dias, os Srs. Vereadores e os Srs. Deputados e o restante público. Vivemos numa região onde a bicicleta é muito utilizada para deslocarmos para a escola. E não só. Apesar de termos alguns alunos que chegam à escola de carro ou de autocarro, consideramos que temos um elevado número de alunos que se desloca de bicicleta. Entretanto, a nossa escola não dispõe de um espaço coberto para o parqueamento das bicicletas. Em dias de chuva, as mesmas ficam sem proteção, o que as danifica e leva a que alguns alunos não as utilizem na sua deslocação para a escola. Há ainda colegas que se deslocam de trotinete e que também deveriam usufruir deste espaço coberto. Sabemos que será uma despesa adicional, mas consideramos que poderá ser um incentivo para que ainda mais alunos utilizem este meio de transporte na sua deslocação, sendo mais ecológico para o ambiente. Já fizemos a proposta através do orçamento participativo na escola. No entanto, o orçamento deste projeto não é o suficiente para a construção deste telheiro, pelo que vimos aqui solicitar que o município nos proporcione este espaço para a proteção das nossas bicicletas. Gostaríamos ainda de realçar o seguinte. No ano letivo passado, já apresentámos uma proposta para a melhoria dos campos de jogos exteriores, pois encontram-se com um piso degradado e redes danificadas. Gostaríamos de poder usufruir estes espaços de uma forma mais segura, quer nas aulas de educação física, quer nos nossos momentos de lazer para podermos estar juntos. Pelo que questionamos a possibilidade de um piso sintético no campo de futebol.
damos conta ainda da falta de uma rede no campo de voleibol. Ficamos a aguardar uma resposta vossa sobre a possibilidade de atender os nossos pedidos. Obrigada. Obrigada, Eva. Sr. Presidente, tem a palavra. Sou mesmo eu a responder. Eva, partilho todas as tuas preocupações, mas também quero partilhar convosco um constrangimento que o atual Executivo tem, essencialmente, neste primeiro ano de mandato. A grande prioridade de opção financeira vai ter que ser terminar as obras que estão em curso e que, por alterações sucessivas, têm encargos muito superiores aos previstos e que já eram grandes. E, portanto, não podemos deixar obras a meio, nem é nosso objetivo, e iremos concluí-las, para que depois, de forma mais folgada, possamos analisar todas as situações que são pertinentes e importantes que nos apresentam, mas que não podem ser todas resolvidas em simultâneo. Esta questão do telheiro e da proteção das bicicletas é importante, eu sei quanto é, porque sempre pugnei também por os ter, mas iremos, de acordo com as nossas possibilidades, ir favorecendo esta melhoria. Não significa que ela possa ocorrer de imediato. Relativamente à situação já apresentada no ano letivo 24-25 do piso dos campos exteriores e a possibilidade de um campo sintético, decorre do que eu disse anteriormente, que neste momento não temos capacidade financeira para um campo sintético. Não obstante poder corrigir algumas irregularidades do piso, mas sem uma intervenção de fundo como merece. E neste momento, neste próximo ano letivo, não será possível essa intervenção de fundo. Quanto às redes, irei diligenciar junto da Divisão da Educação, Juventude e Desporto para que faça uma análise e se possa garantir, que será o expectável e o desejável, apesar dos constrangimentos, que dentro em breve possam usufruir deste espaço com mais segurança e com redes novas ou, pelo menos, redes com os defeitos corrigidos. Obrigada. Obrigada, Sra. Vereadora. Eva, tens alguma questão a colocar à Sra. Vereadora, Sr. Presidente, relativamente à proposta? Então vamos passar à votação desta proposta. Vamos propor a votação a proposta melhoria do espaço escolar, construção de um telheiro para as bicicletas e melhoria do piso dos campos de jogos exteriores. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por a maioria, com um voto contra. Muito obrigada. Antes de encerramento, eu pergunto ao Sr. Presidente da Câmara se quer se dirigir ao nosso plenário, antes de encerrarmos os trabalhos. Quero só renovar os nossos agradecimentos pelo vosso contributo, pelo trabalho que aqui trouxeram, que é fruto também do trabalho anterior e de algumas horas de reflexão conjunta, certamente que tiveram, elaborar os vossos textos, as vossas reflexões, este olhar atento que têm sobre a nossa realidade, seja sobre a realidade das vossas escolas, que é estimável, quer sobre a realidade dos outros, que é ainda mais estimável, e deixar aqui este testemunho do nosso agradecimento à Câmara Municipal por terem partilhado connosco essas vossas reflexões, essas vossas inquietações, tomamos-las todas em devida nota, e mesmo aquelas que não possamos acompanhar, que não possamos executar, registramos-las com muito carinho e com muita atenção. Portanto, deixar esta nota de agradecimento a todos, quer aos que participaram hoje, quer àqueles que estão às vezes na retaguarda e também ajudam a refletir em conjunto, quer àqueles que ajudam a redigir os documentos, aos seus professores, aos vossos pais, e desejar que possam continuar assim, atentos e interessados, para continuar a ser interessantes. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente, e em meu nome e em nome da mesa também queremos agradecer a vossa participação, uma participação cívica, e não há melhor do exercício da nossa cidadania que esta participação. O agradecimento muito especial a vós, que trabalharam para as propostas, aos senhores professores que os acompanharam e ao órgão de gestão que facilitaram também todo o trabalho e toda esta articulação entre a Assembleia Jovem
e as vossas escolas. Antes de encerrar os trabalhos, a mesa gostaria de endereçar as condolências ao nosso Presidente da Assembleia Municipal Jovem e Presidente da Assembleia pelo falecimento da mãe e endereçar-lhe um abraço solidário neste momento de grande dor. Muito boa tarde e bom regresso a casa.